Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos, família da fé, família que mais cresce no Brasil, né? Então, abençoados, neste vídeo vamos continuar explorando os textos bíblicos que nós vimos do primeiro, né? Lá de Lucas capítulo 1, versículo 17 e Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, a parte A, e descobrir mais relação entre eles e o juízo final. De acordo com Lucas capítulo 1, versículo 17, o profeta Elias se referia a João Batista, que veio preparar o povo para a vinda do Senhor. Já Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, é a última profecia do Antigo Testamento, e também fala da vinda do profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e vice-versa. Vamos descobrir como João Batista realizou essas profecias e cumpriu a promessa de trazer glória de Israel com poder e grandeza espiritual. Também vamos abordar a repreensão que João Batista fez aos fariseus e saduceus daqueles dias. E por que o juízo de Deus era direcionado a eles. Não perca esta mensagem incrível sobre as profecias bíblicas e seus significados. Mas antes disto, como é comum, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, meu querido, não faça isso, se inscreva agora mesmo. André, o que eu faço? É só botar aí, ó, clicar, inscrever-se, pronto. Se você quiser ainda ter o luxo de ser avisado quando nós estivermos no ar, o YouTube faz isso, é só você apertar esse sininho que ele vai te dizer, olha, a Graça Pura está no ar, vai lá ver. Já deixa o seu like, porque sabe que vem coisas boas. Comentem à vontade, comentário é engajamento. Vocês fiquem à vontade. E claro, se vocês amarem essa mensagem, compartilhem nas redes sociais na qual vocês estão inseridos. Bom, queridos, eu tenho aqui uma presença muito especial, que está aqui no, vamos dizer assim, no nosso estúdio, que é a abençoada Kátia, minha esposa, que inclusive na última quarta-feira nós fizemos uma live lá, e ela estava no chat, só que eu a ignorei completamente, mas não foi porque eu quis não, foi porque eu não vi, era uma plataforma nova, eu já até expliquei isso, mas sabe como é que é, né, abençoada? Ela ficou lá assim, eu nem dei nem assunto para ela, mas está aqui corrigindo, meu amor, um beijo no seu coração, tá tudo certo, tá bom? Então, queridos, deixa eu falar aqui, nós falamos isso lá no nossa live, que inclusive vai ter outra live agora na sexta-feira que vem, de hoje a 7 dias, onde vamos estar trazendo aí um abençoado, vou falar para vocês, revelar para vocês qual é esse abençoado na segunda-feira, tá legal? Vamos aí bater um papo, né? Vamos estar trazendo vários personagens da graça hoje. Essa é a ideia do nosso encontro lá no TikTok, né? E quem acompanhou sabe aí que foi muito bom. E nós falamos do livro, né? Que nós estamos em uma edição, uma nova edição, e sairá. Isso, a previsão é até abril, onde vamos ter mais páginas, mais assuntos, né? Mais assuntos para a gente estar abordando sobre essa questão inferno. Inclusive a mensagem de hoje vai falar um pouco sobre essa questão do fogo, né? O fogo que nunca se apaga, afinal o que é isso? Que o sistema trouxe descontextualizado, juntamente com o inferno também, que não tem nada a ver esse inferno que hoje prega a religião. Claro que dentro das quatro paredes onde eles exercem ali o domínio, vale, né, abençoado? Porque ali é eles que mandam. Mas, biblicamente falando, a gente mostra que isso aí não tem na Bíblia. Se você quiser descobrir isso, adquira hoje mesmo esse livro, tá legal? Nós temos também as nossas apostilas. André, o que é essas apostilas? As nossas apostilas são um resumo das nossas mensagens, né? É como se fosse um esboço para quem deseja se aplicar mais a essa palavra, né? Para quem deseja se basear, de repente você já tem um encontro hoje em graça e quer trazer uma mensagem pautada na palavra, então eu aconselho você a adquirir. E o principal de tudo isto é deixar um legado para a próxima geração. Então, queridos, esse é o nosso objetivo com as apostilas. Tá legal? Estamos conversados. Hoje nós temos 7 apostilas. Quem quiser, entre em contato comigo através do nosso WhatsApp. Tá legal? Vamos então prosseguindo agora a cereja do bolo.
É por isso que eu falo, meus irmãos, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoados, vamos ver então o que Lucas capítulo 1, versículo 17 está dizendo para um texto que se refere ao poder, né? A Elias, ao espírito de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17, diz o texto: E irá adiante dele com o espírito e poder de Elias. Aí está falando de João Batista, para converter os corações dos pais aos filhos. Então este texto é uma reiteração profética que eu expliquei no outro vídeo. Se você quiser ter acesso aí, eu vou deixar nas descrições desse vídeo, tá? Essa é uma reiteração profética de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, 6, que é a última profecia do Antigo Testamento. Eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção do que é reiteração. Reiteração é como se fosse uma retificação não, é um atestado de que isso está valendo também nos dias de João Batista. Era o que estava acontecendo. Está aí Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, que diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aí estava se referindo a João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí a gente encontra a vinda de Jesus, né, que seria o grande e terrível dia do Senhor para aqueles dias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, irmãos, nós descobrimos que o Messias da nova aliança de Israel veio através da preparação de todas essas profecias e através principalmente de João Batista, o arauto do rei prometido, que faria duas grandes obras, e eu vou passar para vocês essas duas grandes obras. A primeira, como o precursor de um terrível julgamento para aquela geração de víboras que abandonaram a aliança. Ou seja, seria denunciar aquela geração que foi a geração mais perversa que houve em Israel, segundo as Escrituras. Em segundo lugar, restauraria a glória de Israel com poder e grande autoridade. Reverteria as coisas humanas e tangíveis, né? Tangíveis, para as coisas espirituais e não palpável, que é o reino de Deus. E que se escondiam, né? O povo daqueles dias se escondiam por trás da falsa segurança dos méritos de seu pai Abraão e de seu pacto. Vamos ver onde nós conseguimos ter isto com clareza. Está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 9. Diz o texto: Não pensem que pode dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha só. Então eles se valiam, né, de serem o povo, a nação escolhida de Deus, aqueles que nunca iriam ser rejeitados. Então eles estavam a salvo, porque havia uma promessa feita a Abraão da parte de Deus. E aqui João Batista diz que isso não significava nada, porque até da pedra ou das pedras Deus pode fazer surgir filhos. Olha só que incrível, né, abençoado? Inclusive João os repreende, pois só tinham a aparência em querer participar dos ritos. Ou seja, sinceramente, irmãos, eles não queriam participar de nada. Ou seja, tudo aquilo ali na época de Jesus, né, principalmente pelos fariseus, os saduceus, os sacerdotes, era uma capa e uma máscara. Veja o que João disse aí antes, no versículo 7 desse mesmo capítulo de Mateus, aí, que é o capítulo 3. Diz o texto: Mas quando João, que viu muitos fariseus e saduceus que vinham ao lugar de batismo, né, eles acompanhavam João Batista ali, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Então, João Batista aqui, além de apontar aquela geração que era uma raça de víboras, se referindo ali aos principais, aos príncipes de Israel,
dizendo que havia uma ira que estava por vir e que poucos escapariam. Esse é o dia da vinda de Jesus. E na verdade, queridos, eles também, aí, conforme está dizendo o texto, rejeitaram o propósito do Senhor, que era o quê? Recusar o batismo de João. Lucas capítulo 7, versículo 30 vai nos deixar mais à vontade em relação a isso que eu falei. Está ali. Diz o texto: os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Então, o que temos apresentado neste canal, meus irmãos, consiste em um enredo muito bem exposto dentro das Escrituras e não flexíveis para aqueles dias. Por isso que nós não podemos não significar isto ou não levar em consideração isto e trazer para os dias de hoje, colocar num tempo como se hoje fosse para se cumprir o grande e terrível dia do Senhor. Muito menos significar um período de mais de 2000 anos, né, irmãos? É impossível que isso aí, é impossível, eu falo com toda propriedade, é impossível que isso aí dure 2000 anos, como o sistema prega. Pensar assim, meus irmãos, anula todo o sentido da referência temporal da profecia, daquilo que nós estamos vendo, e despoja-se de seu significado, mesmo dando-lhe uma conotação diretamente oposta. E o foco de João Batista era o quê? Os fariseus, os escribas e ímpios israelitas que vinham até ele, e atenção, não eram os gentios, era somente o povo de Israel. Isto denota para quem era o juízo de Deus. Agora, aplicar esse juízo dentro desse contexto tão forte é realmente vou dizer para você assim, me desculpa usar a expressão, é um pecado dos mais brabos. É isso que aconteceu. O texto de Malaquias, meus irmãos, é claro ao formular uma condenação sobre o povo da aliança, para então enviar o arauto do Senhor, como a última advertência ao arrependimento. É por isso que eu falo que, quando Yahushua surgiu no cenário, ele deu o evangelho do arrependimento para o povo de Israel, enquanto Paulo recebeu o evangelho da reconciliação, porque os gentios estavam fora. O juízo abraçou o povo de Israel, porque foi uma condenação do próprio Senhor, e eu vou mostrar isto nesta mensagem. Então, após esta última oportunidade, executar a sentença sobre os judeus, que apesar de tudo persiste na iniquidade. O povo não abençoado. Tanto que quando Jesus foi julgado, e naquela praça onde foi levantado o próprio Senhor junto com Barrabás, o povo de Israel pediu Barrabás. E ainda falou que o sangue de Jesus, porque Pilatos viu que aquele homem não tinha condenação, não tinha nada que condenasse Jesus. E aí o povo pediu que o sangue de Jesus caísse sobre eles e os seus filhos. E foi isso que aconteceu. Então, abençoados, por esta razão, nós não podemos pensar nestas profecias usando o ensino que por muitos anos aprendemos, que é o futurismo do juízo final de Deus, e muito menos atribuir a vinda de Yahushua para os dias de hoje. Eu montei aqui uma tabela para vocês entenderem melhor, porque eu exponho aqui um paralelo do que foi anunciado por João Batista e é uma reafirmação de Malaquias. Vamos ver, eu preparei, não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas está aqui. Está ali. No primeiro tópico, eu aponto Israel com sujeito de julgamento. João Batista fala isso em Mateus capítulo 3, versículo 5, 7. E Malaquias lá atrás tinha falado primeiro. Então, é uma reiteração. João Batista é uma reiteração de Malaquias, que foi o último profeta de Israel antes de João Batista. Antes dos 300 anos, que passou ali, conhecido como os 300 anos do silêncio. Depois ele fala, não reconhecimento do pecado. Malaquias 2 falou, lá no capítulo 2 falou sobre isso. E Mateus capítulo 3, 8 e 9, João Batista reitera. Julgamento após o tempo de João, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Mateus capítulo 10, 3, 10a, reitera. O dia de Jeová associado com fogo, está ali a referência de Malaquias, está aqui a referência a João Batista. A purificação dos pecadores. Então essa tabelinha é muito importante, tá? Depois eu vou ver se eu consigo
mandar isso aqui para vocês lá no WhatsApp, tá? Porque é muito interessante essa tabela, porque vocês podem fazer várias conexões aí bíblicas dentro dessa tabela. Então a última frase dita antes da partida do espírito profético em Israel pelo profeta Malaquias foi essa daqui, olha. Foi Malaquias capítulo 4, versículo 6, a parte B, que diz o texto: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Atenção nessa palavra em hebraico aí, que eu vou falar sobre essa palavra maldição aí, tá? Irmãos, a mente hebraica é extremamente perturbadora, porque a palavra traduzida como maldição aí do texto, essa palavra ela se chama querem, e é usada para descrever algo amaldiçoado, como em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, que vamos ler, capítulo 13, versículo 17, Josué capítulo 6, versículo 17 e 18, capítulo 7, versículo 1 ao 15. E vamos ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, que diz o texto. Está aqui. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema ou maldito. Assim como ela, de toda a detestarás, e de todo o a abominarás, porque anátema é, maldito é. Irmãos, estas coisas, tá? Isso aí era o fato assim de tudo o que estava acontecendo no contexto do juízo contra Israel. Então era abominação ao Senhor, no sentido de algo proibido. É por isso que a mente dos judeus, quando Malaquias falou isso, e reiterado lá com o que João Batista falou, logo se acendeu ali algo entre os fariseus. Eles sabiam que Jesus era realmente alguém diferenciado, mais tarde sendo reconhecido. Então ali essa palavra se refere a algo condenado, descartado, amaldiçoado, algo estranho a Deus. Então com este termo, basicamente Deus ameaça declarar quase como cerimonialmente falando a terra prometida e o povo da aliança, especificamente aqueles que insistem no pecado, como os sacerdotes de Israel. E aí a gente começa a perceber o quão era perversa essa geração, né? Por isto que não podemos perder o foco dos destinatários de todas as informações que vamos encontrar no Novo Testamento, que neste caso, biblicamente falando, era Israel. Por isso que nós não podemos desassociar estas coisas daqueles dias, recortar partes do Novo Testamento e apregar hoje, de repente, numa parede de uma catedral e dizer que estas coisas se referem aos dias de hoje e ignorar esse contexto do Antigo Testamento. Então, até o próprio destinatário não era o povo de hoje, não é o povo dos dias de hoje, é o povo de Israel. Por isto não aceitamos o futurismo para a vinda de Yahshua e o dia do juízo final, que eles falam que está próximo. Querem ver um outro termo muito perturbador e repetitivo, tanto na profecia de Malaquias quanto no anúncio de João Batista? É fogo, é o fogo, meus irmãos. É um fogo que queima. Embora dentro das escrituras existam várias aplicações para este símbolo, que é o fogo, que é pertinente neste caso, é aquele fogo que queima a escória para refinar o metal, dito por Malaquias capítulo 3, está registrado em Malaquias capítulo 3, versículo 2, que diz o texto: mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Veja, meus irmãos, um fogo de purificação. Isso é importante você anotar, tá bom? Um fogo de purificação, ou o fogo que queima o joio e colheitas indesejadas. Vamos agora ver Mateus capítulo 3, versículo 12, uma reiteração aí de Malaquias, né? Já que a gente está na reiteração, isso é importante, está ali Mateus capítulo 3, versículo 12, que diz: ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Atenção para essa expressão usada pelo sistema religioso fora desse contexto bíblico. Queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Isso aí eles falam que é o inferno, né, abençoados?
Hoje o sistema religioso, detentor, né, dos direitos autorais do inferno que eles criaram, eles simplesmente colocam o que eles quiserem. Só que dentro da estrutura profética bíblica, não é isso que diz o texto. Eu falo disto no livro A Doutrina do Inferno. Então, irmãos, figurativamente se refere ao julgamento pelo fogo. E uma importante informação que preciso passar a vocês, atenção, é que este fogo, que nunca se apaga do texto, não é uma visão de um fogo do inferno falso que a religião criou, como eu falei. Isso se refere ao quê? Ao juízo de Deus, tá bom? O fogo que nunca se apaga é o juízo de Deus. Eu vou mostrar uma passagem que faz paralelo com essa e que o sistema religioso insiste em dizer que isto é um fogo para os que não vão à igreja hoje em dia. Um absurdo, né? Vamos ver? Eu já vi vários pastores aí quebrando até púlpito por causa disso. Está em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 3. Diz o texto: seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Até que se hoje fosse descontextualizar esse texto e colocar para os dias de hoje, isso aí cairia aí na cabeça dos líderes, né? Só que é uma descontextualização, tá bom, queridos? Então esse fogo é o juízo de Deus. Por que nunca se apaga? Porque Deus nunca vai ficar sem juízo. Por que é eterno? Porque é tudo que Deus falou e fez, não há esquecimento da parte de Deus. Está entendendo, abençoado? Está tudo registrado. No Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. No Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, tá? O fogo era reservado para aqueles que cometiam adultérios e para aqueles que eram chamados de malditos. Como vocês podem perceber em Gênesis capítulo 38, versículo 24, Levítico capítulo 20, versículo 14 e capítulo 21, versículo 9. Neste caso, os malditos eram aqueles que quebravam uma aliança com Deus. Porém, no livro de Malaquias, Israel é considerado fornicador e adúltero. Vamos ver onde está isso? Isso João Batista denunciou. Mateus capítulo 12, versículo 39 diz, né? Aí no caso é Jesus, tá, abençoado? Mas também houve denúncia da parte daquele que preparou o caminho para Iaus. Está dizendo raça, e essa raça aí é Israel, tá? Aí não é geração não, tá, queridos? Como eles trocaram lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, quando Jesus falou que seria o tempo de uma geração, eles colocaram raça. Aí é raça mesmo. Poderia ser mais fácil, né? Olha como é que é fácil. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aí agora em Mateus capítulo 12, versículo 39, mais um pouquinho na frente, diz o texto, deixa eu ver, Mateus 39, eu acho que eu não coloquei, mas então eu vou ler para vocês. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Aí Jesus falou, reiterando, né, essa profecia de Malaquias. Eu vou mostrar para vocês, tá? Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6b. Vou colocar para vocês, que é uma reiteração. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, abençoado, isso aí é anátema, para o qual o fogo, né, para o qual o fogo é a punição correspondente nesses casos, tá bom? Era muito comum no Antigo Testamento as cidades derrotadas da guerra sofrerem um castigo, que era o quê? Para queimá-las. Então, sempre quando havia uma guerra, né, naqueles dias, né, uma cidade contra outra, era comum o castigo de queimar as cidades. Ou, no caso aí, se fosse Israel, por ordem de Deus, ou seguindo uma convicção própria. E no Antigo Testamento existem várias referências, como eu vou ler agora Zacarias capítulo 12, versículo 6, para dar autenticidade a isso que eu estou falando. Diz o texto: naquele dia farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas,
à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. Essa é uma profecia, né, abençoado, de desses inimigos de Israel que foi tombado aí, e o Senhor ordenando que seja incendiado as cidades, né, ali para não ter ninguém sobrevivendo. Então a punição para Israel por quebrar a aliança sinaítica é também que os outros povos invadam quem? A terra prometida. Por isso que no ano 70 houve a destruição de Jerusalém. Destruam e a dominem. Veja, abençoados, esse ponto interessante das Escrituras, lá em Levítico capítulo 26, capítulo 14 versículo 14 ao versículo 17, diz o texto: mas se vocês não me derem ouvidos e não me obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, Deus falando, rejeitando os meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei, trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Olha o que declara o Senhor que aconteceria se quebrassem a aliança. Por esta razão, essa aliança foi profanada e necessitou a troca para a nova aliança, por causa das várias transgressões de Israel durante este período bíblico e que este canal tem apresentado reiteradas vezes. Então, abençoados, era um negócio muito tremendo, né? Para a gente hoje arrancar isso desse contexto tão rico e colocar como se fosse para os dias de hoje. É um absurdo. Veja o que diz Jeremias, uma profecia em Jeremias, capítulo 31, versículo 32. Diz o texto: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. O Senhor está falando que não seria assim. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Não havia restituição, meus irmãos. Aliança quebrada para sempre. Foi isso que aconteceu. Então, na história do Antigo Testamento, se nós formos honestos, né, se nós formos buscar mesmo, dentro do Antigo Testamento, houve vários dias do Senhor. Alguns foram julgados sobre os que caíam em condenação, ou então o juízo caía sobre uma nação mais poderosa, como o Egito, por exemplo, quando o Senhor destruiu o Egito, quando o Senhor destruiu a Babilônia. Então todas essas coisas era o dia do Senhor, mas a condenação de Israel foi pelo fogo, e isso é amplamente divulgado por Malaquias e João Batista, sendo destruído e incendiado por outra nação, devido à quebra da aliança, sua fornicação e sendo considerado o quê? Anátema, malditos. Então o ministério de João Batista foi o último momento de luto e arrependimento antes do aparecimento do Messias. E Jesus repetidamente apontou para este momento como a oportunidade que eles teriam de se voltar para o Senhor. Mas vocês sabem que nem todos atenderam ao chamado, como está escrito lá em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, capítulo 17, versículo 11 ao 12, capítulo 21, versículo 25 a 32, e eu separei Lucas capítulo 7, versículo 30, que vamos ler agora. Diz o texto: os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. A questão que surge então é: o que seria aquele dia do Senhor? Queimando como um forno,
onde os ímpios são como cinzas e abraçados, queimado como palha. Mas isto nós veremos no próximo tema aqui deste canal. Vamos começar a entender que mundo é esse que foi queimado pelo fogo, e nós já sabemos a resposta, mas você que está acompanhando as nossas mensagens não pode deixar de acompanhar essa mensagem que vai vir com muitas referências, como temos feito com vocês, sendo sincero e claro. Então chegamos ao fim de mais uma mensagem, e resumindo este vídeo, o que nós fizemos aqui? Discutimos a profecia no livro de Malaquias sobre a vinda de um profeta como Elias, que prepararia o povo para a vinda do Senhor. Essa profecia foi posteriormente reiterada em Lucas capítulo 1, versículo 17, que identifica o profeta como João Batista. Argumentamos que o foco da mensagem de João Batista era aos judeus, que haviam abandonado a aliança, e não aos gentios, tá? Afirmamos que a profecia não pode ser interpretada através da lente do futurismo, como faz hoje o sistema religioso, que a vê como uma referência ao julgamento final para um futuro indeterminado e incerto. Pelo contrário, a profecia era um aviso aos judeus para se arrependerem antes do julgamento vindouro que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, na primeira era ou no primeiro século da era cristã. E é isto que veremos na próxima mensagem, a destruição pelo fogo e o que isso significou. Tá bom, queridos? Então nós estamos encerrando, mas antes disto gostaria de pedir mais uma vez a vocês que não se inscreverem no nosso canal, principalmente se esse canal tem feito você pensar, tem te dado argumento para você buscar, e isso é importante, porque vai se manifestar em você algo precioso, um ser que pensa, e não uma planta religiosa, como os líderes desse sistema religioso pensam que você é. Eu recebo você reinando em vida para todo sempre. Ok, abençoado? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.